Livro de Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo capítulo 14, versículo de número 15. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Obrigado, Pai. É a tua palavra e nós nos rendemos a ela nesta noite. Fala conosco. Trata, Senhor, com cada um de nós, e nós te daremos a honra, a glória e o louvor que pertencem a Ti, eternamente. Amém. Graças a Deus. Toma o teu lugar, evite andar, evite se locomover. Durante essa semana, esse texto esteve no coração e na mente por causa dessa pergunta. E eu gostaria muito de pensar com você sobre ela. Que você refletisse sobre essa pergunta e sobre essa frase de Deus para Moisés. O contexto todos nós já sabemos. Israel sai do Egito, depois de clamar ao Senhor, depois de suplicar a Deus, e Deus ouvir o clamor do povo, Ele então chama Moisés e diz: você vai lá e vai tirar o meu povo do Egito e vai levar esse povo para uma terra que mana leite e mel. Então Moisés, obedecendo ao Senhor, vai até o Egito, juntamente com Arão. Moisés opera todos aqueles sinais que a gente já conhece. As pragas que acontecem são sinais de Deus para Faraó. E com muita dificuldade, Faraó então abre mão e libera o povo. Deus liberta o povo para que esse povo saia do Egito. Esse povo havia orado ao Senhor, clamado a Deus. E quando Deus chama Moisés, ele diz: o clamor do povo subiu até mim. Então, Deus, através de Moisés, liberta o povo de Faraó. E eles então saem do Egito, numa caminhada até a terra prometida. E eu já falei isso há uns dias. Deus poderia ter levado esse povo muito rapidamente até Canaã, mas Ele preferiu um caminho um pouco maior, ou um pouco mais longo. Ele leva o povo descendo até a península do Sinai, para dar uma volta, subir e então entrar na terra prometida. Seria uma viagem de aproximadamente 3 meses diretamente, mas Deus decide alongar e Deus justifica: vou alongar o caminho para que eles não se arrependendo, queiram voltar muito rápido para a terra do Egito. Então Deus alongou o caminho para que o povo não tivesse a oportunidade de voltar para o Egito. Por causa desse alongamento, por causa desse prolongamento do período, o povo é obrigado a encarar o Mar Vermelho. E ali em Migdol, entre Migdol e Piairote, o povo se encontra numa situação difícil diante do mar. Quando o povo chega diante do mar, Deus faz com que o povo desça até Piairote, e depois eles voltam a Migdol, e o povo fica como se estivesse perdido. Não sei se você entende. Eles descem no mapa, depois eles sobem de novo e começam a descer novamente. As pessoas que estavam observando, porque eles não estão tão distantes assim do Egito, vão a Faraó e dizem: esse pessoal está meio perdido. Eles estão indo e voltando, não sabem bem o que vão fazer. Deus fez isso. E Faraó então fala: então é hora. Não, o que nós fizemos? Nós deixamos esse povo embora, vamos atrás deles porque eles são nossos escravos. Então Faraó apronta o seu exército e vai atrás de Israel para recapitulá-los e trazê-los de volta para o Egito.
Nisso que Faraó sai com todo o seu exército, com os melhores carros de guerra e cavaleiros, a Bíblia diz que Deus coloca uma distância entre Faraó e o povo de Israel. É Deus que faz essa distância. Deus coloca uma coluna de fogo entre o povo de Israel e Faraó para que eles não se aproximem. O povo de Israel, então, desce para a beira do Mar Vermelho, e quando eles chegam na beira do mar, há um desespero no coração do povo. Eles se apavoram porque percebem que Faraó está chegando. Então, eles começam a criticar Moisés, a falar contra Moisés e questionar a liderança de Moisés nesse processo. Porque eles dizem, por que nós saímos de lá? Para que nos tirastes do Egito? Para morrer aqui nesse deserto? Não seria melhor termos ficado lá? Não seria melhor termos servido aos egípcios lá no Egito? Para que sair de lá? Para morrer aqui. E então, esse povo está aflito, desesperado. E Moisés toma a palavra. E numa atitude, talvez, quando a gente lê o texto, nos parece ser uma atitude bem desesperada também de Moisés. Ele fala uma sentença. Ele diz, fica calmo, fiquem quietos, porque esses egípcios aí, que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão. Mas o povo está inquieto. E o povo não para de clamar, de chorar, de murmurar. E de repente, quando Moisés está no meio dessa confusão, Deus então diz assim, Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Não parece ser uma coisa estranha isso? Hein, amados? Você também acha, igual eu, que não faz muito sentido essa pergunta de Deus para Moisés? Ora, tem 3 milhões de pessoas cercadas na beira do mar. Não dá para voltar, tem montanha de um lado e de outro. O exército de Faraó está chegando. E o mar está na frente. Ora, se nós temos uma coisa para fazer, que coisa é essa? É pedir socorro. Eu vou pedir socorro para quem? Eu só tenho a Deus para pedir socorro. Mas estranhamente, Deus diz para Moisés, por que você está orando agora? Isso me causou perplexidade. Porque é Deus dizendo para Moisés que não é hora dele orar. Você entende isso, não? É só eu que vi isso ou tem mais alguém comigo? Hein, amados? Não, parece ser heresia, mas não é. Amém? É Deus falando para Moisés. Por que você está orando? Mas não era isso que a gente tinha que fazer? Não! Manda esse povo! Diga ao povo que... Não, você não entendeu. Diga comigo. Diga ao povo que... Tem uma imagem aí? Tem? A imagem dá para... É que a imagem já mostrou o mar aberto, né? Eu tinha que ter uma imagem com o mar fechado. Você pensa agora, 3 milhões de pessoas numa praia, é isso aqui, ó. É esse povo aqui, como se daqui para cá fosse o mar. É todo mundo aqui, na margem do mar. Moisés está orando com essa galera toda. Senhor, nos ajude, tenha misericórdia, socorre-nos. Socorre-nos. E Deus está orando por quê? Manda o pessoal marchar. Claro que alguém vai fazer essa pergunta. E qual é a pergunta que nós faríamos na hora? Marchar para onde? Marchar para onde? Deus, o senhor está onde agora? O senhor está no telefone? É que o senhor não está vendo onde a gente está. Não é possível. Abre o vídeo aí, Senhor, para o senhor ver onde a gente está. Porque a ligação está só voz.
O Senhor não está vendo onde nós estamos. O Senhor está numa ligação de voz, não sabe onde a gente está agora, está mandando a gente marchar porque o Senhor não está vendo. Abre o vídeo, é que o Senhor vai ver onde é que nós estamos. Não é essa a impressão que a gente tem, amados. Vê se não dá vontade, de vez em quando, de falar alguma coisa parecida com isso. Senhor, eu não sei se o Senhor está vendo daí onde o Senhor está. Eu não sei se o Senhor está percebendo a situação aqui embaixo. Mas atrás de nós tem um exército que vem furioso. Aos lados é montanha, de um lado é pedra, rocha, de um lado e de outro. E na nossa frente só tem água. É um mar. Não dá para marchar em cima do mar. Para a direita não tem como. Para a esquerda não tem como. Para trás muito menos. Não tem condição de marchar, Senhor. Não era isso que nós falaríamos? Eu também. E eu fiquei pensando nisso. Mas Deus é enfático. Ele diz, diga para esse povo marchar. E aí, Moisés, mais desesperado ficou. Ele está atordoado. E Deus pergunta para ele, o que você tem aí na mão? Moisés já até esqueceu que ele tem um bordão nessa hora. O que você tem na mão, Moisés? Um bordão. Então toca com ele nas águas. Moisés, então, toca nas águas. E quando ele toca na água, o que acontece? Nada. Nada. Quando Moisés toca na água, não acontece absolutamente nada. Suavemente começa a soprar um vento. Mas, irmãos, vento na praia, todo mundo aqui está acostumado. Sim ou não? Quem vai para Araruama, quem vai para Rio das Ostras, sabe que toda beira de praia venta. Moisés tocou no mar, começou a soprar um ventinho. O que significa? Para mim, nada. Aquele vento soprou a noite inteira. A noite inteira. Dá para você pensar comigo? Tudo bem, tem uma coluna de fogo aqui atrás. E misteriosamente o exército não chegou ainda. Mas eles vão chegar. E tem um vento soprando, uma brisa. Uma brisa soprando. Você consegue imaginar essa noite como ela é? Você consegue pensar essa noite? Mas quando amanhece, o mar está dividido em dois. Tem um caminho no meio do mar. Esse povo, então, recebe a ordem de Deus para marchar pelo meio do mar na frente deles. Israel passa pelo meio do mar, com pés enxutos, seco, areia seca. Você tem que dar aleluia mesmo. Porque eu não sei se você pensou, se tira a água do mar, tudo bem. Mas seco? Não, tem lama, tem areia molhada. Não é assim. Mas a areia está seca. O povo passa, chega do outro lado. Faraó, então, tem a condição de entrar no mar atrás de Israel. Tenta entrar. E quando eles estão todos dentro do mar, Deus manda Moisés tocar novamente. O mar se fecha. E todo aquele exército morre no meio do mar. Isso é algo tremendo, maravilhoso, espetacular. É um dos maiores milagres que a Bíblia traz para nós. Mas ele nos ensina muito sobre a nossa própria vida. Quando Deus nos tira do Egito, de onde nós éramos escravos, Ele pretende nos levar para uma terra que mana leite e mel, uma terra de descanso. Mas todos nós, e eu quero que você preste atenção nisso, todos nós que saímos do Egito, necessariamente passaremos por um mar vermelho
da vida. Todos nós. Porque não é fácil. Essa mudança de vida, ela não é fácil. Essa libertação completa não é fácil. E nós seremos provados, invariavelmente, na saída do Egito para caminharmos a terra prometida. Todos nós temos um mar vermelho para passar. Todos nós, antes ou depois, mais cedo, mais tarde, mas todos nós precisamos vencer o nosso próprio mar vermelho. E eu estou diante de pessoas que, se já não passaram, estão passando ou irão passar por esse mar vermelho, por esse grande desafio, que para nós é praticamente intransponível, mas que o Senhor, como sempre, Ele falou e Ele vai cumprir. Se Ele disse que vai nos tirar da terra da escravidão e vai nos levar para um lugar de descanso, Ele vai fazer isso, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Quantos concordam com isso? Digam amém. Diga graças a Deus. Então eu aprendo algumas lições desse texto. A primeira delas é que nós necessariamente precisamos ser obedientes. Versículo de número 4 desse texto diz: eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. Os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas fizeram o quê? Fizeram o quê? A primeira lição que eu aprendo nesse texto: só há mudança na minha vida, só há mudança real se eu obedecer. A obediência é talvez a pior das lições que nós devemos aprender na nossa caminhada cristã. Porque todos nós somos dotados de livre-arbítrio, todos nós somos dotados de vontade própria, e todos nós fomos criados, mesmo no Egito, com uma vontade, e nós temos os nossos próprios desejos, e a coisa mais difícil que existe para nós é abrirmos mão da nossa própria vontade para nos submetermos à vontade de Deus, para nos submetermos à vontade do Senhor. É muito difícil obedecer. E é tão difícil obedecer que a palavra diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Pastor, você está dizendo o quê? Que Jesus era um desobediente? Não, estou dizendo que Jesus, homem, como eu e você, ele teve que aprender a essa obediência que nós estamos passando e que nós temos que viver. Porque Jesus nunca tinha vivido isso e ele teve que aprender a obediência. E aprendeu como? Sofrendo. Obedecer é muito difícil. Obedecer é muito difícil, porque nós somos originalmente desobedientes. Nós somos originalmente rebeldes. Nós já nascemos com o DNA da rebeldia. E se há uma coisa que nós não queremos, nenhum de nós gostamos, é de obedecer. Nós gostamos muito de mandar. Mas obedecer, nós não gostamos. Ah, pastor, é possível que tenha alguém que... Mas eu sou obediente, pastor. Se eu perguntar, vai ter aqui. Quer ver? Hoje é domingo à noite, crente, igreja reunida. Quer ver? Quantos aqui são obedientes? Não vou nem olhar. Tem um monte de gente que domingo à noite é obediente. Mas na segunda de manhã, nem tanto. Porque obedecer é muito difícil. Mas a primeira grande regra para que nós vivamos os processos de Deus é aprender a obedecer. E como nós vemos gente sendo enganados, perdendo bênçãos, perdendo a vitória por causa da desobediência, por causa da rebeldia diante de uma regra ou de um princípio de Deus, perdendo a sua bênção, a sua graça, a sua terra prometida, porque não conseguem ou não desejam obedecer ao Senhor. Acham que a sua própria vontade, ela é melhor e é mais prudente ou mais vantajosa do que a ordem de Deus para a sua vida. Mas nós precisamos entender que se queremos entrar na terra prometida,
vida, só há um caminho: a obediência. Falei hoje pela manhã. Jesus, 30 anos, decidiu iniciar o seu ministério. Não sei se você já prestou atenção nesse texto. E aí eu falei na classe hoje, eu não sei se você já pensou nisso. Você conhece Jesus, amém, amados? Conhece a história de Jesus, sim ou não? Você acha que Jesus, para começar uma igreja, para começar um movimento, um trabalho, um ministério, ele precisava de autorização de alguém, sim ou não? Claro que precisava. Você entende isso? E aí eu vejo Jesus indo falar com João. E Jesus vai até João. E João já tinha dito: não, eu estou aqui, estou batizando vocês, mas tem um que vem daqui a pouco, que eu não sou digno nem de amarrar as sandálias deles. E daqui a pouco Jesus chega. E quando Jesus chega, João falou: é dele que eu estou falando. E aí Jesus vem, se aproxima e diz assim: eu vim para ser batizado. João falou: não, calma aí, não. O senhor não entendeu. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. E o Senhor vem a mim? Não. Aí Jesus disse assim, não sei se você lembra o que Jesus disse. Importa o quê? Importa o quê? Que se cumpra a regra. Eu não posso começar o meu ministério sem obedecer aos princípios estabelecidos. Jesus, eu preciso da sua permissão para começar uma igreja. João não entende, mas você sabe, porque depois Jesus deu testemunho. Ele diz assim: João é o maior nascido de mulher até hoje. A lei e os profetas duraram até João. João é a autoridade aqui. E se eu quiser começar alguma coisa, eu preciso da autorização do João. Então eu tenho que obedecer. Não dá para começar sem essa obediência. É o que determina a regra. É o que determina a lei. E ele vai até João. João então entende isso. E diz: já que é assim, vem cá. E botou Jesus no rio e batizou Jesus. E a partir daquele dia, ele começa então o seu ministério para pregar, ensinar e curar as pessoas. Porque ele nos deu o exemplo. Nós fomos libertos do Egito pelo Senhor. Mas é preciso entendermos que para recebermos a vitória, temos que viver uma vida de obediência. Obediência. E não importa se você é muito inteligente, não importa se você é muito capaz, não importa se você tem ideias melhores, não importa se você tem um caminho melhor, porque se eu estivesse lá, eu teria dito para Deus e para Moisés: Senhor, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Eu não sei se o Senhor conhece de geografia, mas eu conheço um caminho que vai daqui para Canaã. Em 3 meses nós estaremos lá. O GPS já me mostrou aqui, ó, a melhor rota para Canaã é essa aqui, beirando o mar. Por que o Senhor está mandando a gente descer? É só subir, Senhor. Mas é Ele que diz assim: eu quero que você desça. Eu quero que você vá por lá. Ah, não tem lógica, Senhor, isso. Não tem lógica. E quem disse que tem que ter lógica? Tem que ter obediência. Ou você obedece, ou você não consegue viver aquilo que eu tenho para a sua vida. Obedecer é muito difícil. E quem já foi criança aqui sabe disso. Eu não posso ficar falando muito dos meus filhos, mas eles sempre questionavam isso. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu estou falando para você fazer. Não, mas por que eu tenho que fazer? Não tem lógica. O senhor tem que me explicar por que eu tenho que fazer isso. Não, você tem que fazer porque eu estou falando para você fazer. Não, mas não é assim. É assim. Não, mas não pode ser dessa forma. O senhor manda, o senhor pode mandar e eu tenho que obedecer. É exatamente isso. Exatamente. Mas eu não posso nem questionar. Não, não pode. Ou você obedece. No nosso caso, lá em casa. No caso de Deus também é a mesma coisa. Ou você obedece, ou sofre as consequências. Você entende o que eu estou falando? Então não adianta você ter boas ideias. Fala para esse teu irmão aí: você é muito inteligente, eu reconheço. Fala para ele: eu sei que você tem muitas boas ideias. Eu sei que tem.
Mas Deus não está interessado nas suas boas ideias. É Ele quem traça o seu caminho. É Ele quem diz qual é a sua rota. É Ele quem diz qual é o seu caminho. E se eu fosse você, andava no caminho dele. Israel obedeceu. Ponto. Obedeceu. Senhor, é muito difícil. Quem aqui já teve que obedecer e também achou que era muito difícil? Quem? Só eu aqui ou tem mais alguém? Ah, tem mais gente comigo. É muito difícil, Senhor, obedecer. Ah, Senhor, por que tem que ser assim? Porque tem que ser assim. Você conhece gente que decidiu desobedecer e o caminho não foi bom. O resultado não foi bom. Porque a desobediência, ela tem sua consequência. Então nós, se quisermos ser bem-sucedidos, temos que obedecer. Amém, amados? A segunda verdade que esse texto nos mostra é que todos nós precisamos lembrar sempre que nós éramos escravos. Escravos. O Egito era bonzinho, o Egito tinha pepino. Eu sei que graça tem nisso. O Egito tinha alho, o Egito tinha cebola. Eu não sei qual é a lógica disso. Mas o Egito não era bom. O Egito não era bom. O Egito era um lugar de escravidão. Tem muita gente que hoje ainda fica se jactanciando, palavra bonita, né? Se orgulhando, se alegrando do que era no Egito. Ei, você era um escravo. Tem autoridade para falar isso? Bate no ombro do teu irmão e diz assim, ó, você era escravo. Ponto final. Ah, mas eu era um escravo bonitinho, mas era escravo. Ah, mas era um escravo ajeitadinho, mas era escravo. Ah, mas era um escravo que tinha regalia, mas era escravo. E você nunca pode esquecer que Deus te tirou do lugar da escravidão. Não, pastor, mas eu não era assim, esse escravo todo, não. Eu era um escravo light, era um escravo legalzinho, eu era um escravo arrumadinho, mas era escravo. Não tinha direito de fazer aquilo que você mesmo desejava, porque você era oprimido. Deus nos livrou da casa da escravidão. Ele nos retirou do império das trevas e foi Ele quem nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós somos livres, mas nós éramos escravos. Então não adianta você ficar pegando fotos da vida de ex e dizendo, olha como é que eu era. Olha isso, você era escravo. Ponto final. Escravo. Escravo. Escravo era alguém condenado. Deus nos libertou. Amém, amados? Você nunca pode esquecer que você era um escravo. Quando contaram ao rei do Egito, versículo 5, que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram, vejam só o que fizemos. Nós deixamos que os nossos escravos fugissem de nós. Os egípcios tinham convicção de que os israelitas eram seus escravos. Eles achavam que viviam uma vida, mas eram escravos. Tem muita gente que é escravo e acha que é livre. Tem muita gente que é escravo e acha que está tirando onda. Tem muita gente que está escravizado e acha que está vivendo o que ele quer. Não, você que está me ouvindo aí, ainda é escravo. Porque só tem uma forma de ser livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só tem uma forma de ser livre de verdade, é encontrando o Senhor, é encontrando a verdade ou sendo arrancado pela mão poderosa do Eterno. Quantos aqui reconhecem, não, pastor, eu era escravo de verdade e hoje eu sou livre. Quem mais aqui? Quem mais aqui? Levanta a sua mão, dá um aplauso para o Senhor, que Ele merece, e você tem que lembrar disso de vez em quando. De vez em quando alguém tem que te lembrar, não esquece não, hein? Não esquece não. O Egito era o lugar da sua escravidão. Porque de vez em quando você tende a pensar que o Egito era um lugar bom, mas era um lugar de escravidão. Terceira verdade que esse texto me dá. A saída da escravidão necessariamente é uma saída vitoriosa.
Não tem mais ou menos. Foi o Senhor que nos arrancou. Foi o Senhor que nos tirou de lá. Ele nos tirou com a mão forte. Ele nos tirou de forma contundente. Ele nos tirou de forma incontestável. Não há nenhuma dúvida que foi o Senhor quem nos libertou. E foi uma forma vitoriosa, tremenda, maravilhosa. É um testemunho. Foi o Senhor quem fez isso. Eu não conseguiria. Você não conseguiria. Nós não tínhamos como. Mas o Senhor foi lá. Nos arrancou com a mão poderosa. E esse testemunho, ele é vivo. Foi o Senhor quem fez isso, e é uma vitória para ser contada. Não há como negar. A saída do Egito é uma saída triunfal. É uma saída vitoriosa. É só nós olharmos o que aconteceu. A maneira como Deus libertou o povo, a maneira como Deus arrancou eles de lá, a maneira que Deus usou para Faraó poder liberá-los, é algo extraordinário. Não há dúvida, foi o Senhor quem fez isso. Foi o Senhor, não foi a terapia, não foi a sua boa vontade, não foi a sua inteligência, não foi o seu amigo, não foi o seu pai, nem a sua mãe, não, foi Deus de maneira tremenda, poderosa, maravilhosa, maneira espetacular. O Senhor foi lá, te arrancou de maneira vitoriosa. Você nunca pode deixar de dar esse crédito ao Senhor. Porque tem gente que acha que era bonzinho, né? E que ele fez uma opção pelo Senhor. Eu estava ali no mundo e de repente eu decidi ajudar a Deus. E aí eu decidi me juntar ao Senhor para fortalecer o time de Deus. E tem gente que acha mesmo que era uma pessoa tão boazinha, quase perfeita, e só mudou de lado para fortalecer o time de Deus. Você estava perdido. Você estava destinado à perdição eterna, ao fogo, ao lago de fogo. Foi o Senhor que foi lá e te arrancou, porque senão você não teria condição de fazê-lo. Mas foi Ele que te tirou. Então essa honra, essa glória, ninguém pode tirar do Senhor. Foi algo extraordinário. Amém, amados? Você não pode esquecer isso. Porque tem gente que passa tanto tempo fora do Egito, que esquece que foi o Senhor quem tirou. Esquece que foi o Senhor quem fez isso de maneira extraordinária. A quarta verdade que esse texto me mostra é que essa alegria, essa euforia da libertação, ela dá lugar ao desespero na hora que a perseguição chega. Perceba, quando nós somos resgatados, e a gente que vive acompanhando pessoas, lutando com as pessoas, a gente percebe a euforia, a alegria por ter sido resgatado pelo Senhor. Eu tinha uma história assim, assado, o Senhor foi lá, me libertou, que coisa boa, que alegria. Por essa razão, a gente fala desse primeiro amor, dessa alegria do início da fé. Você notou que todo novo crente, ele parece mais feliz do que os mais antigos? Você já notou isso? E a gente vive, antigamente a gente cantava uma música, ou falava umas coisas que eu já não me atrevo mais. Meu irmão, quando eu ficar um velho crente, eu quero voltar a ser o novo crente novamente. Eu quero aceitar Jesus de novo, porque eu quero ter aquela alegria. Isso é uma bobagem. Amém? Com todo respeito. E nós aprendemos a imaginar que o primeiro amor é aquele amor efervescente do novo crente. Não, não é isso. O primeiro amor é ter a Deus em primeiro lugar. O primeiro crente, ele é eufórico, porque ele está vivendo uma novidade de vida. Para os novos que estão aqui, tudo é novo. E tudo é maravilhoso. A gente lida com os novos. E eles são como crianças, felizes porque foram libertos, foram transformados. Essa nova vida é tremenda, é maravilhosa, ela é poderosa. E aí o novo crente, feliz da vida, cheio de gás, cheio de alegria, cheio de felicidade, é todo eufórico. Ele chega diante de um crente, ou próximo de um crente antigo, com toda essa alegria. E aí o crente antigo às vezes fala assim: vem cá, filho. Deixa eu te falar uma coisa.
Eu já fui assim. Já viu alguém fazer isso? Já fui assim, filho. Você não sabe o que te espera. E eu preciso dizer para você, novo na fé, nova na fé, que talvez realmente você não saiba as coisas que te esperam. Porque você não será o primeiro a viver isento da perseguição e da tribulação. Todos nós já passamos, estamos passando, ou vamos passar por tempos de perseguição por causa da nossa fé. Amém, amados? Foi Jesus quem disse: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Então, estar nessa nova vida é sim um momento de muita alegria, mas essa alegria parece dar lugar ao desespero no momento que a perseguição chega, no momento que a tribulação chega. E esse povo que estava sorrindo, feliz, alegre, cantando, salmodiando, jubilando ontem, hoje eles estão lutando, estão falando, reclamando, murmurando, estão praguejando Moisés, estão praguejando o Senhor, estão murmurando contra Deus porque a perseguição chegou. Então eu quero que você encoraje esse irmão aí, em nome de Jesus. Tem alguém próximo de você que precisa ser encorajado. Diga para ele, diga para ela: se a perseguição chegar, fica firme, porque faz parte do processo. Faz parte do processo. Você acha mesmo que Faraó vai ficar super feliz porque perdeu você? Você acha mesmo que o inferno vai ficar super feliz porque perdeu você e a sua família? Não, ele virá atrás, ele tentará te demover, ele tentará te levar de volta. Foi por isso que Jesus disse que quando um espírito sai de uma casa, ele é expulso, e aí a casa é limpa, é adornada, fica tudo bonito, fica tudo tranquilo, só alegria, só festa. Mas aquele espírito que saiu, ele volta, tentando achar uma ocasião para entrar de novo na casa. E se ele achar uma oportunidade, que oportunidade é essa? É a tribulação, é a luta, é a batalha, é a guerra que a gente enfrenta, são as tentações. Se ele encontrar uma oportunidade, disse Jesus, ele volta e traz uma galera com ele, traz mais 7. Então, cabe a nós decidirmos se as tribulações, se as angústias vão nos fazer desejar voltar atrás ou não. Cabe a nós decidir se essa perseguição vai me fazer desesperar ou se eu vou me manter na esperança, na fé, na alegria, porque a perseguição, Romanos 8, quando você lê Romanos, você percebe isso. O que poderá nos separar do amor de Deus? Nada, nem a morte, nem a perseguição, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa semelhante, nada, nem agora, nem no porvir, nada vai nos separar. Então essa é uma convicção que eu tenho que ter, e você precisa formar essa convicção. Eu era escravo, eu fui liberto, foi o Senhor quem fez isso, e quando vier a perseguição, eu não vou ceder, eu não vou voltar. Tem mais alguém aqui que está disposto, está decidido que não vai voltar mais, já decidiu que não volta mais para o Egito? Tem até uma canção que essa eu não vou cantar. Para esse mundo não volto mais. Mas essa é muito antiga, eu acho que nem eu sei cantar direito. Eu já decidi, eu não volto mais. Amém, amados? Então diga assim comigo: eu já decidi. Para o Egito, nunca mais. Mas ele vai nos tentar, ele vai perseguir, ele vem contra nós. E essa perseguição, muitas vezes, nos faz ficar desesperados. O desespero, ele tenta nos rondar. Versículo 10. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados. Apavorados. E gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor. Eles gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor. Aí eles dizem uma coisa que a gente vai corrigir hoje em nome de Jesus. Eles dizem assim: era melhor ser escravo no Egito do que morrer nesse deserto. Diga não. Ah, só esse lado aqui que diz. Diga não. Hoje nós vamos corrigir essa frase. Se você tiver coragem, você vai dizer comigo: é melhor
morrer no deserto do que ser escravo no Egito. Eu já decidi. Meu irmão, eu vou morrer lutando nesse deserto. É melhor morrer aqui do que voltar para o Egito e ser escravo lá. A minha decisão eu já tomei. Eu não sei em relação a você, mas eu digo hoje, essa frase que eles falaram está errada. A frase certa é melhor morrer no deserto do que ser escravo no Egito. Eu prefiro morrer aqui, lutando pela minha liberdade. Amém, amados? Eu vou lutar pela minha liberdade. Eu vou lutar para ficar aqui, porque aqui pelo menos eu sou livre. Sim, eu estou no deserto. Sim, eu estou vivendo na dependência. Sim, as coisas são muito difíceis, mas é melhor ser livre no deserto do que ser escravo no Egito. Versículo 12, eles disseram. O que foi que lhe pedimos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer nesse deserto. Não, é melhor morrer no deserto. Eu prefiro morrer no deserto. Eu prefiro morrer no deserto do que ser escravo de Faraó. No deserto há esperança. No deserto eu tenho a nuvem. No deserto eu tenho o socorro de Deus. Eu tenho os anjos do Senhor. No deserto eu tenho maná. No deserto eu tenho a provisão. No deserto eu posso clamar e ver Deus me atender. No deserto tem socorro do Senhor. No Egito eu sou escravo de Faraó. E Faraó deseja me matar. Então eu prefiro morrer livre, mesmo que seja no deserto. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus não quer que eu morra no deserto. E a sexta verdade que esse tempo tem. E aí eu chego no versículo que eu li com os irmãos no início. Por que vocês estão orando? Eu disse, Senhor, porque na hora que a coisa aperta, eu só tenho essa saída, é orar. Aí Deus disse para mim, e eu preciso que você entenda isso, para não criar uma heresia, por favor. Ei, psiu, você já orou. Lembra? Você já orou. O povo também já tinha orado, sim ou não? Quando é que eles oraram? Pastor Paulo falou aqui. Em que capítulo que eles oraram? No capítulo 3. Diga no capítulo 3. Diga a oração, capítulo 3. Nós já estamos no 14. Você entende isso? A oração, Senhor, nos liberta, não aguentamos mais essa vida de escravidão. Capítulo 3. Já estamos no capítulo 14. Ei, irmão, você já andou muito. Tem um processo de andamento. Ou você não entendeu ainda? Dá uma sacudida nesse irmão e fala, o processo está andando, filho. Ou você já orou. Você orou lá atrás. E para o teu bem, a tua oração foi respondida. Lá no capítulo 3 da tua vida. A tua oração já foi respondida desde o capítulo 3, que Deus está trabalhando em teu favor. Você orou, Deus foi lá em Midian, arrancou Moisés, teve uma conversa com Moisés, trouxe ele, brigou com o Faraó, 10 pragas. Deus já fez um monte de coisa atendendo a tua oração. Você já orou tem muito tempo por esse problema. A tua oração já foi respondida tem muito tempo. Então a hora agora não é mais de orar. Você já orou. Por esse problema, você já orou. Eu não estou entendendo, Senhor. Não está não? Eu já te coloquei diante da solução. Estou vendo solução nenhuma, Senhor. Quem como eu também não consegue ver essas soluções de Deus? Senhor, eu não estou vendo solução nenhuma. O que tem na frente deles? O que tem na frente deles? O mar. Mar é a solução? É. Nadar. Só se nadar. O mar é uma solução? É. Mas dá para saber que é a solução? Não, mas é. Mas dá para saber que é a solução? Não, mas é. O que você não sabe, Deus sabe.
Você não já orou? Quem te trouxe até a beira do mar? Quem foi que te colocou aqui? Não foi ele? Não é ele que está te guiando? Então a solução é ele quem dá. E a solução que ele dá, por mais estranha que pareça, é a solução dele e não a tua. O mar que está na nossa frente é sim a solução. Pô, mas que solução, hein, pastor? Que solução? Calma. Você ainda não viu o próximo passo. Você só está vendo as ondas. Você só está vendo o mar agitado. Mas tem uma solução aí. E você precisa enxergar isso. Nem Moisés estava enxergando. Eu também não sou obrigado a enxergar. O povo não está vendo nada. Mas Deus continua no controle de tudo. Moisés, para de orar. Senhor, orar é o que todo crente tem que fazer. Não agora, Moisés. Tá, tem que fazer o quê? Marcha. Marcha. Você precisa marchar. Você sabe marchar? Hein, você sabe marchar? Todo assembleano tem que saber marchar. Você sabe marchar? Você precisa marchar. A marcha, ela é diferente de uma caminhada. Amém? Normalmente, como a gente marcha de bota, fica mais forte ainda a pegada. Mas a marcha é uma coisa mais firme. É mais autoritária. Você entende o que eu estou falando? É mais convicta. Quando você vê um exército marchando, você sente a imponência. Você não sente dúvida ali. Você não sente medo. Você percebe que eles estão conscientes do que estão fazendo. O que Deus está dizendo para mim e para você é: para de clamar por algo que eu já respondi. Eu já respondi. Então para de clamar por algo que eu já respondi. O que você precisa é marchar. Senhor, não dá para marchar. Dá. E Ele mandou esse texto para nós hoje, para você entender que dá para marchar. Quem já passou em porta eletrônica de banco aqui? Porta automática daquelas que abre assim. Quando é que a porta se abre? Oi? Quando você faz o quê? A 10 metros de distância ela abre. A 9 metros de distância ela abre. E se eu ficar daqui gritando para ela: Senhor, a porta está fechada. E ele fala: vai. Mas está fechada, Senhor. Vai. E aí você dá um passo e a porta continua fechada. E ele diz: vai. Você diz: está fechada. E ele diz: vai. E você diz: não dá, Senhor. Está fechada. Eu vou bater na porta. Vai. E você dá mais um passo e nada. É desesperador isso. É desesperador você caminhar em busca de uma solução e não ver nada. Mas se é o Senhor que te trouxe até aqui, Ele vai te levar. E essa porta vai se abrir. E para você entender, Ele diz assim: sou eu que abro, é Ele quem abre a porta. E ninguém fecha. É Ele que fecha a porta e ninguém abre. E Ele termina dizendo o seguinte: diante de ti eu pus uma porta aberta. Então você precisa entender uma coisa. Se você está caminhando na vontade de Deus, sempre há uma porta aberta diante de você. Mas eu não estou vendo a porta aberta. Eu estou vendo a porta, mas ela está fechada. Porque você está muito longe ainda. Marche. Pastor, isso não vai dar certo. Marcha. Pastor, eu vou bater naquela porta. Eu vou me arrebentar, pastor. Isso vai dar errado. Eu vou me dar mal. Marcha. Pastor, isso vai dar errado. Marcha. E não sou eu que estou te mandando, é a palavra do Senhor para ti. Você não está na obediência, você não veio até aqui trazido por Ele. Então continua marchando. O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho autoridade. Eu tenho a palavra.
eu tenho autoridade. Então é com essa palavra, é com essa autoridade que você vai marchar. Quando você estiver diante do mar, a única coisa que você tem é a palavra. E você vai dizer como os doidos fazem: eu tenho uma palavra, e é sob essa palavra que eu vou cruzar esse mar. E essa porta vai se abrir milagrosamente, porque eu tenho uma palavra do Senhor. Quem crê nisso aqui, diga amém. Pastor, não me leve a mal. Essa conversa está boa, mas eu não acredito nisso. Então fica aí. Se eu ficar parado aqui, o mar vai se abrir? Nunca. Nunca. Se eu ficar parado aqui, a porta vai se abrir? Nunca. Porque a porta só se abre para quem encosta nela. A porta só abre a 1 metro de distância. Ou você encosta nela, correndo o risco de bater com a cara na porta, ou ela não vai se abrir. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Fique de pé, que eu quero terminar. Em último lugar, o louvor pode vir. Isso aqui você tem que entender. Moisés, toca nesse mar. Toquei, é a palavra, é a autoridade. Eu tenho uma palavra. Esse mar vai se abrir. Toquei, o que aconteceu? Nada. A não ser um vento que começou a soprar. Eu tenho dito muito isso. Eu não preciso que o mar se abra de cara. Eu só preciso de um sinal. Quando Moisés toca na água, ele só toca. Começa a soprar o vento, não começa a abrir o mar. Começa a soprar um vento. Em 7º lugar, enquanto o vento está soprando, o mar já está se abrindo. Pastor, eu até estou sentindo esse ventinho, mas eu não vi nada ainda no mar. Fica tranquilo. Se o vento já começou a soprar, o mar está se abrindo. Mas eu não estou vendo. Você não precisa ver nada. Você só precisa saber que se você agiu em obediência, o vento começou a soprar. Pastor, eu senti um ventinho. Pode dar glória, porque o mar já está abrindo. Mas é só um ventinho, não tem problema. Enquanto o vento está soprando, o mar está se abrindo. O que você precisa fazer é continuar marchando. Sinta o vento de Deus soprar. Sinta a brisa do Senhor soprar. O nosso problema é que a gente fica olhando para trás, olhando para o que nós já deixamos. E o que nós já deixamos nos assombra, nos assusta. O exército que vem atrás de nós nos assusta. Mas de lá, nós já saímos. Eu não tenho mais nada com o Egito. Alguém aqui tem? Alguém aqui tem alguma coisa com o Egito? Então diga assim, com o Egito. Diga assim, com o Egito. Não tenho mais conversa. Eu só olho para frente. E para frente é a brisa. É o ventinho que já está soprando. Essa noite, você vai sentir o vento soprar. Amanhã de manhã, você vai sentir o vento soprar. Na terça-feira, você vai sentir o vento soprar. Pastor, o mar ainda continua lá, mas o vento está soprando. Se o vento está soprando, é sinal de que o mar está se abrindo. Você só precisa acreditar nisso. E dar os passos de fé que Deus disse para Moisés. Moisés, por que você está orando? Marcha. Quero orar por você, que estava orando repetidamente, por desespero. Desespero, a gente só quer saber de orar. Mas Deus hoje te trouxe aqui para te dizer, tá bom, você já orou. Eu já ouvi a tua oração. Você agora tem que marchar.
Então eu quero orar por você, para você mudar a atitude. Vou parar de orar por essa causa. Vou começar a marchar por essa causa. Eu vou parar de orar por esse problema. Vou passar a marchar sobre esse problema. Se você entendeu isso, sai daí rapidinho e vem para cá. Quero orar por você, para que Deus mude essa tua atitude, para que Deus mude esse teu comportamento. E eu preciso muito que você entenda o que eu estou falando. Você não vai parar de orar na vida, você vai parar de orar por essa causa, e você vai marchar sobre ela, porque Deus já ouviu a tua oração. Se é com você, sai daí e vem para cá, que nós vamos orar juntos. Se tem mais alguém, sai daí e vem para cá. Nós vamos orar juntos. Que tem o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho, fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar do outro lado com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória do outro lado cantou. Pai querido, eu oro com os meus irmãos nesse altar, Senhor. É muito claro, Deus, para mim, de que a tua orientação, a tua exortação para nós é essa. O Senhor já ouviu a nossa oração, o Senhor já ouviu o nosso clamor, e o Senhor já está trabalhando nessa causa. Portanto, Pai, não há mais o que clamar a Ti dentro dessa situação. É só Te obedecer, é só caminhar em fé, é só andar segundo a Tua palavra. Então hoje, Pai, muda o nosso comportamento, muda, Senhor, a nossa atitude. Tira de nós esse temor, tira de nós esse desespero, tira de nós essa angústia, tira de nós, Senhor, esse assombro, Pai. Parece que nós estamos sozinhos, mas o Senhor está conosco. Pai querido, dá-nos a Tua autoridade, Pai. Ensina-nos a marchar, Senhor. Ensina-nos a marchar, Senhor. Ensina-nos a marchar, Senhor, diante dessa situação. Pai querido, ensina-nos a marchar sobre esse mar, Pai, certos de que o Senhor vai abri-lo diante de nós. Pai querido, eu te peço hoje, muda essa chave na nossa mente, no nosso coração e no nosso espírito, Senhor. Muda essa atitude em nós, Pai querido, e nos permita viver aquilo que o Senhor já preparou para nós. Ah, Senhor, toda uma vida do outro lado,
Há toda uma vida, Senhor, do lado de lá do Mar Vermelho. Mas para isso, nós precisamos dar esses passos de fé. Então, em nome de Jesus, guia-nos, Senhor. Guia-nos, Pai, nessa marcha, nessa autoridade. E que nós possamos viver debaixo da Tua palavra. Dá unção sobre os Teus filhos hoje. Que essa palavra se torne verdade, Pai, na nossa mente e no nosso coração. Que essa palavra seja realidade para cada um de nós. Porque para o Egito nós não voltaremos mais. Para o Egito nós não voltaremos mais. A nossa caminhada é para o outro lado. É em direção a Canaã. Nós cremos nisso, Pai. Por isso eu te peço, coloca essa ousadia no coração e na mente dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Diga graças a Deus. Dê um aplauso para o Senhor em nome de Jesus.